Bom dia, Igreja Central de São Paulo. Que bom tê-lo aqui nessa manhã de sábado. É muito bom recebê-lo aqui. Nós estamos numa série chamada Humanamente. A ideia dessa série é tratarmos sobre as nossas humanidades, sobre quem nós somos, quais as respostas nós entregamos para a sociedade, quais as respostas que entregamos face aos desafios que nós vivemos. E desde a semana passada, eu me propus a falar sobre um personagem da Bíblia que, entendo eu, retratou de forma nua e crua a sua real humanidade. Eu me refiro a Caim. Para começar, hoje, eu queria trazer à sua memória, talvez algo que você no passado já viu, já assistiu. Eu me refiro à história de Will. Will, um gênio da matemática, um jovem, trabalhava como faxineiro em uma grande universidade nos Estados Unidos. Will, muito perito na matemática, muitas vezes encontrava equações escritas nas lousas que ficavam nos corredores da universidade. Nessa universidade, um professor renomado também da matemática propunha alguns desafios para os seus alunos. Ele dizia: vou deixar o desafio na lousa, no corredor. Quem responder essas questões vai receber muitas bênçãos, muitos louros, enfim. Mas nenhum aluno tinha capacidade para responder aqueles desafios. Mas Will, com sua capacidade matemática, resolvia estes desafios, essas equações, sem que ninguém soubesse. O professor, quando notava que as equações estavam resolvidas, perguntava: quem dos seus alunos havia resolvido? Nenhum deles. O tempo passou e finalmente o professor de matemática descobriu que quem resolvia estes desafios era Will. E ele se perguntava como que um faxineiro tem capacidade para descobrir, desvendar esses desafios da matemática. Passou mais um tempo e o Will se envolveu em uma briga. O Will era adotado, ele foi adotado. E ele cresceu em lares adotivos completamente desestruturados. Sofreu violência, abuso, tudo que você possa imaginar. E ele carregava consigo uma personalidade bastante agressiva. Ele se envolvia em inúmeras brigas. Numa dessas, ele acabou agredindo um policial. Foi preso, foi sentenciado a pagar $50 mil de fiança e permanecer preso. O professor de matemática, quando soube disso, tentou encontrar um jeito de tirar o Will da prisão. E ele fez um acordo com o juiz. O acordo era este: vocês tiram o Will da prisão, eu ensino matemática para ele e me comprometo a convencê-lo a fazer terapia. Ok, trato feito, acordo firmado. O Will aceitou estudar matemática com o professor, mas ficou um pouco relutante em fazer terapia, falar de si, das suas dores, dos seus traumas. Tanto é que os primeiros psicólogos não deram conta de tratar do Will. Chegaria um terceiro. Esse terceiro, o professor Chan, ele era amigo do professor de matemática. O professor Chan era professor de psicologia. E ele não estava mais atendendo, realizando o processo terapêutico com outras pessoas, em virtude do luto que ele enfrentava pela morte da sua esposa. Mas como seu amigo estava pedindo, ele resolveu aceitar. No começo foi um pouco difícil, ele não conseguia acessar o Will. E o Will também não permitia, não dava brecha para isso. Até que o professor de psicologia começou a contar das suas vulnerabilidades, das suas fraquezas. E com isso, ele foi ganhando a confiança do Will. Finalmente o Will foi se abrindo, o professor foi fazendo algumas incursões, algumas confrontações, até finalmente dizer para o Will que a culpa não era dele. Por aquilo que ele viveu, por aquilo que ele sofreu, pelo abuso, pela violência, a culpa não é sua, Will. Finalmente o Will entende esse processo terapêutico que faz muito sentido para o Will. Ele começa a tomar algumas decisões acertadas na vida. Essa história é a história retratada no filme Gênio Indomável. Matt Damon, Robin Williams, 1997. Um filme que inclusive ganhou 2 Oscars, de melhor enredo e de melhor ator coadjuvante. Terapia. O filme trata sobre terapia. Você faz terapia? Você já fez
terapia. Na semana passada, a gente começou a conversar sobre Caim. E eu falei para vocês que Caim é a primeira geração, Caim e Abel, primeira geração pós-crise. Nós vimos na semana passada, para quem esteve aqui, que quando a pessoa é submetida a um trauma, mudanças epigenéticas ocorrem em seu genes e elas transmitem isso para gerações seguintes. Ela não transmite o trauma, ela transmite as mudanças que o trauma causou a ela. Ela transmite isso às gerações seguintes, e as gerações seguintes passam a responder de uma determinada maneira, frente aos desafios que elas enfrentam. Nós vimos que a personalidade de Caim, sua profissão, bem como de Abel, era uma resposta ao que os seus pais legaram a eles. Caim, mais apegado a uma condição terrestre. Ele, com o suor do seu rosto, trabalharia e escolhe então a profissão de agricultor, que estava mais ligada à terra, a terra estacionária, permanece ali. Então Caim, mais ligado a esta condição terrestre. Abel escolhe a profissão de pastor, pastor de ovelhas. O agricultor, mais esforço, mais trabalho, mais suor. O pastor, ele tem mais tempo de meditar, de orar. Então, os grandes personagens da Bíblia escolhiam a profissão de pastor para investir na sua espiritualidade, gastar mais tempo com Deus. E Abel, a gente viu isso pelo significado do nome, não se apegava tanto a este mundo. O mundo é efêmero, transitório, passageiro, então ele não se apegava. Então, as personalidades de Caim e Abel, a gente viu isso nos nomes, nas interpretações, elas dizem respeito às respostas que eles davam à sociedade, ao contexto em que eles viviam. Qualquer estudo sobre Caim e Abel precisa respeitar este contexto e precisa olhar sob essas lentes, ok? Caim e Abel. A gente parou na semana passada, no momento em que Deus realiza o primeiro processo de terapia com Caim. Eles entregaram as suas ofertas, a disposição do coração era diferente. Eu mencionei para vocês que o foco não é a oferta em si, mas o coração. Eles trabalham, têm profissões diferentes, personalidades diferentes, e entregaram uma oferta de acordo com a disposição do seu coração. Deus não olha para a oferta em si, porque em Levítico nós também temos ofertas dos frutos da terra. Estava prescrito. Então o foco é o coração. Deus olha para o coração. A gente olha para a oferta, para as mãos, Deus olha para o coração. Mas a oferta de Caim não foi aceita. E Deus agora começa um processo de terapia com Caim. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 6. Volto a dizer o que eu disse na semana passada. Quero convidá-los a olhar para Caim e Abel não como heróis ou vilões, mas como pessoas, seres humanos, produtos do seu meio. Gênesis capítulo 4, versículo 6, diz assim: Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Eu acabei de perguntar para vocês se vocês fazem terapia. Eu faço. Não estou fazendo atualmente, mas desde 2017 eu passei por 4 psicólogas diferentes. Mas eu costumo me dar alta, né? Eu me dou alta para as coisas, para mim tá bom já, e paro de ir. Minha esposa fica muito feliz comigo por conta disso. Contém ironia. Mas a última psicóloga em que passei, ela tinha uma abordagem de ressignificar as palavras. Vamos ressignificar essa expressão. É extremamente necessário agradar todo mundo a todo tempo. A gente ressignificava ali as ideias, as expressões, as palavras. Era bacana. Hoje eu quero com vocês fazer a mesma coisa. Nós vamos ressignificar essas palavras que estão aqui na boca de Deus, nesse processo terapêutico entre Deus e Caim. Quais palavras? Primeira palavra, raiva. Segunda palavra, pecado. Terceira palavra, porta. Eu sou do interior, eu falo porta. E quarta palavra, domínio. O verbo dominar. Raiva, pecado,
porta e domínio. Versículo 6, Deus se aproxima de Caim e faz duas perguntas. Quais perguntas? Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? A minha Bíblia, eu gosto dessa tradução, a Nova Almeida Atualizada, ela traz a expressão cara fechada. Mas essa expressão não é a mais adequada. Na sua Bíblia talvez esteja escrito, semblante caído. Por que descaiu o teu semblante? Essa expressão é mais adequada. Irritação é sinônimo de raiva. Aqui, raiva. Primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia. Cara fechada é um eufemismo para depressão. Então Deus aparece para Caim e pergunta, por que você está irritado, por que você está com raiva e por que você está deprimido? E fiquei me perguntando dessa relação entre raiva e depressão, porque é muito comum a gente associar depressão com tristeza, apatia, abatimento. Depressão está relacionado a isso. Mas há muitos estudos que correlacionam raiva e depressão, de tal maneira que a raiva ela é a causa da depressão. A tristeza e a apatia seriam um sintoma, o efeito da depressão. Como é que a raiva surge? A raiva surge a partir de uma frustração. Você não aceita a situação em que você vive, você não aceita que fizeram isso com você, você não aceita que as coisas sejam dessa maneira. Então você se frustra. Pessoas mais controladoras vivem essa frustração porque muita coisa sai do controle, sai do lugar. Então naturalmente essa pessoa se frustra muito mais e ao se frustrar, essa raiva ela é processada. E ao ser processada, ela começa a ser cristalizada. Todo o organismo da pessoa se volta para tentar diminuir essa emoção, para tentar regular, para tentar trazer homeostase para o corpo, o equilíbrio. E com isso, cai neurotransmissores. E assim, depressão, queda, a pessoa fica triste, abatida. Porque o corpo está se movimentando para tentar trazer de novo o equilíbrio, uma vez que a pessoa está frustrada e a frustração leva à raiva. Como é que as mulheres manifestam a raiva? Como é que os homens manifestam a raiva? As mulheres perdem a paciência, segundo alguns estudos, 3 vezes por semana. Os homens, 6, o dobro. As mulheres perdem a paciência com pessoas, os homens com coisas. A gente quebra muito mais coisa, mais facilmente. As mulheres perdem a sua paciência e expressam isso por meio de palavras, por meio da fala. Já os homens expressam a sua raiva batendo, agredindo, por meio das ações. Os solteiros têm 2 vezes mais raiva do que os casados. E a raiva, ela se manifesta especialmente no lar. O lugar mais comum para expressarmos a nossa raiva é no lar. As pessoas que moram conosco têm uma tendência maior de nos ferir, de nos agredir. Raiva. Frustração leva a raiva leva a depressão. Sintomas, efeito, tristeza, apatia. Deus pergunta para ele, por que você está irritado? E por que está deprimido? Quando Deus faz essa pergunta para Caim, Ele está examinando com Caim o que é a causa subjacente a isso. O porquê Caim está naquela situação. Em outras palavras, Deus está dizendo para ele, vamos entender juntos o que está acontecendo com você? Vamos desvendar o que está acontecendo dentro de você? Isso que você mostra, essa expressão que você tem, o porquê? Vamos tentar entender o motivo por trás disso tudo. Deus sabe, Deus conhece, mas Ele vai na causa, Ele vai lá no fundo para tentar mostrar a Caim o porquê ele está daquele jeito. Então vem o verso 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Esse é um texto difícil, um dos mais difíceis da Bíblia, logo no começo da Bíblia. E a gente pode entender isso de formas equivocadas.
Se você fizer o que é certo, Deus vai aceitá-lo. Se você fizer tudo corretamente, Deus vai aceitá-lo. Essa expressão como está aqui, ela nos leva a pensar dessa maneira. Mas isso entra em choque com algumas outras questões, outros versos da Bíblia. Porque Jesus aceitava as pessoas estando erradas, do jeito que elas estavam. Então peraí, eu tenho que fazer tudo certo para Deus me aceitar? Ou eu posso sim, do jeito que eu estou, vir até Jesus? O texto aqui, a expressão no hebraico é outra. A ideia aqui é a seguinte: se você proceder bem, haverá elevação. Se você proceder bem, haverá elevação. O semblante estava caído, deprimido. Se você proceder bem, haverá elevação. O que isso quer dizer? Notem, o mal e o pecado não podem existir sem um corpo, sem uma mente, sem o coração, ok? O mal e o pecado são condições, não são entidades. Às vezes são personificados aqui na Bíblia, porque a Bíblia ela traz linguagens, ela pega linguagens abstratas e torna isso em concreto. Por exemplo, a raiva que a gente acabou de ver, a raiva é vista como fogo. Então fogo é uma ilustração para identificar o que é raiva, aquece. Então a Bíblia faz isso. Mas o mal e o pecado são condições, é como vírus. A única função de um vírus na natureza é matar, só essa. E o vírus não vive fora de um corpo, ele precisa de um hospedeiro, para que ele possa viver e para que ele possa se reproduzir. Então o mal e o pecado, a mesma coisa. Quando você faz uma ação errada, você fortalece o mal que existe em você. Quando você escolhe um caminho errado, você fortalece o pecado que há em você. Então o mal se vale dessa energia que nós damos a ele quando cedemos à tentação. Essa é a ideia aqui, ok? No entanto, um outro detalhe, e assim ele se reproduz. Por exemplo, Davi. Então Davi, ele comete primeiramente o adultério, então ele fortalece aquilo. O pecado fortalecido, o mal fortalecido, reproduz. Morte, assassinato, dissimulação, mentira. Ou seja, um pecado vai levando ao outro. Ele vai fortalecendo o mal que existe em você. No entanto, se você escolhe o outro lado, escolhe o bem, você enfraquece esse mal, ok? E é como se você recebesse novamente a energia que você perdeu ao agir de forma errada. E agora você começa a fortalecer pelas suas decisões o bem que Deus colocou em você, mas que é corrompido por esse mal, ok? Perfeito. Então notem. Então quando Caim é um bebê, quando Caim nasce, ele é o filho mais velho, só existe ele na casa. Então nasce Abel. O Caim tinha toda a atenção para ele, mas agora nasceu Abel. E o Abel é um bebê, requer cuidados, requer atenção. E o Caim, que é essa primeira geração pós-pecado ou pós-queda, que vive os efeitos da queda já em si, no seu próprio corpo, no seu próprio coração e mente, o Caim interpreta aquela situação como se ele estivesse sendo rejeitado. E aquela situação cria em Caim uma memória, de tal forma que ao longo da vida, ele vai para a escola, talvez ele encontre alguém que é melhor do que ele. Ele vai para a faculdade, para o trabalho, encontra alguém que é melhor do que ele. Aquela situação que ele viveu lá atrás, gravou uma memória. E ao longo da vida, alguns gatilhos vão gerenciando essa maneira como ele se enxerga, como ele se vê. Então o mal se instalou, a partir desse mal ele é fortalecido pela interpretação que ele dá às situações que ele vive, e em dado momento ele resolve entregar uma oferta para Deus. E o seu irmão também faz a mesma coisa. A gente viu isso na semana passada. Abel o copia, faz de uma forma diferente, mas quem faz primeiro é Caim. Abel o copia, mas é a oferta de Abel que é aceita, não a dele. Gatilho. Mais uma vez estou sendo preterido em relação ao meu irmão. Mais uma vez estou rivalizando em relação ao meu irmão. Ou seja, é a interpretação que damos às coisas que nos acontecem que nos fazem mal. E esse mal que já existe em nós, que nos é intrínseco, natural, é fortalecido
pela maneira como interpretamos as situações que vivemos. E ele vai se reproduzindo ao longo da nossa vida. E Deus diz: Caim, se você fizer o que é bom, se você fortalecer o que é bom, e se você enfraquecer o que é mal, à medida que você toma decisões, boas decisões na vida, você vai enfraquecendo a condição ruim. Isso não vai ser possível enquanto Jesus não voltar. Jesus nos salvou da condenação do pecado na cruz. Hoje, no presente, Jesus nos salva do poder do pecado. E no futuro, Ele nos salvará da presença do pecado. E nesse processo que vivemos então, Ele está dizendo: se você fizer o que é bom, haverá elevação. Para de interpretar as coisas da sua perspectiva. Porque à medida que você interpreta isso, você vai internalizando essa ideia, e você cada vez mais está vivendo numa busca para agradar todo mundo, porque o seu irmão é sempre melhor do que você, e você sempre se vê inferior a ele. Pecado. Verso 7. Haverá elevação. Se você fizer o que é certo, se você olhar de forma correta, se você der uma interpretação correta para isso, haverá elevação. Eu não estou rejeitando você. Foi a sua oferta que eu rejeitei. Eu não estou priorizando o seu irmão em relação a você. Foi a sua oferta. E a forma como você entendeu o que você viu, que está causando mal a você. Então vem a primeira palavra que nós conversamos. Palavra pecado. Palavra pecado. Essa é a primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia. Primeira vez. Gênesis 3, o pecado entra, não é mencionado como nome. A palavra pecado é mencionada aqui pela primeira vez. Aliás, a história de Caim tem várias estreias. Uma delas é o pecado. E a pessoa que traz essa ideia de pecado é o próprio Deus. Na conversa de Deus com Caim, Deus traz a ideia de pecado. E Deus personifica o pecado. A primeira vez que aparece pecado, vem da boca de Deus. E o primeiro ensino sobre pecado, também da boca de Deus. É Ele que ensina o que é pecado. O que é pecado? O texto diz aqui, ó: o pecado está à porta, à espreita, ou à sua espera. Pecado aqui, ou melhor, a expressão à espreita, é a expressão agachado. A expressão que é usada para animais que estão deitados, tipo um boi, uma ovelha. E a expressão também que é muito utilizada para animais que estão prontos para atacar. Ou seja, quando o texto diz que o pecado está à espreita, ele está dizendo: o pecado é como um animal à espreita, pronto para atacar. Essa é a ideia aqui, personificando o pecado. Mas a pergunta é: o que é a porta? Se o pecado é esse animal selvagem, à espreita, pronto para atacar, o que é a porta? Há um rabino, muito famoso no judaísmo, mas muito antigo também, ano 1000, que ele interpreta esta ideia aqui, a porta, como sendo a porta da sepultura. Ou seja, o pecado vai caminhar com você ao longo da vida, mas você tem a sua vida para resolver o seu pecado, porque ele não pode passar da sepultura. Ele está ali, na porta da sepultura. Então você tem que resolver os seus pecados ao longo da vida e não levá-los para a sepultura. A ideia de desenvolver o caráter durante o tempo que temos vivos. Essa ideia até pode fazer bastante sentido, mas eu acho que ela não responde tudo. Porque nós acabamos de ver que o mal e o pecado são condições intrínsecas a nós. Estão dentro. Caim é a primeira geração que nasce com o pecado dentro de si. Adão e Eva nasceram sem o pecado. Eles eram perfeitos. O texto vai dizer lá de Pedro que o diabo anda em derredor como um leão que ruge. Então, o diabo estava se andando ao redor deles, tentando devorá-los, tentando atacá-los, como um animal que tentava atacá-los. Mas no caso de Caim é um pouco diferente, porque Caim já nasce em pecado. A minha pergunta é: essa porta é a porta do coração, não da sepultura, porque o pecado está dentro. O pecado está à porta,
Do lado de fora do coração, querendo nos atacar, ou está dentro do coração? Dentro ou fora? Do lado de fora ou do lado de dentro? O pecado está do lado de dentro. O pecado que está aqui dentro. O pecado é um animal à espreita querendo atacar. Não Caim, mas quem atravessa o caminho de Caim. E Deus está dizendo para ele: o pecado está agachado, à espreita, querendo atacar Abel. Você precisa impedir. A gente vive, queridos, numa sociedade bastante violenta. Sérgio Adorno, sociólogo, professor da USP, disse que a história da humanidade, ou melhor, a história do Brasil, é uma história social de construção de violência. Ao mesmo tempo, uma sociedade bastante ambígua, porque ao mesmo tempo em que a gente se comove com determinada catástrofe social, uma enchente em algum estado do país, a gente se mobiliza, nós somos solidários. No entanto, nessa sociedade que vivemos, solidária, ela também é ambígua porque a gente resolve os nossos conflitos com violência, com agressividade, com raiva. A nossa sociedade é caracterizada por uma frustração de não conseguir determinar o que nós queremos, de que as coisas não acontecem como desejamos, em todas as esferas, e a gente se enraivece por conta disso, se frustra por conta disso, e vivemos essa sociedade que se manifesta, que resolve os seus conflitos, que se expressa de forma violenta. Violência criminal, essa que manda para a cadeia. Violência simbólica, essa que fazemos às vezes de forma individual em casa, com agressões, abusos, até piadas. Violência digital. A gente vai dar uma passeada na Paulista hoje, eu vou levar o pessoal do clube para falar sobre violência digital. Violência que é uma extensão do legado de Caim. A história da humanidade é a história da desumanidade do homem em relação ao seu próximo. José Saramago, você conhece ele. Ele é ateu. Ele escreveu alguns livros, inclusive, para confrontar o Deus católico português. Ele, português, confrontava esse Deus. Ele era ateu desse Deus. Eu também sou ateu desse Deus. Não do Deus da Bíblia, mas desse Deus. E o José Saramago escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira. Tem um filme também sobre isso. Nesse filme, ou nesse livro, ele faz um experimento social. Ele constrói um enredo, cujo enredo é um experimento social. Uma parte da população ficou cega. E essa parte da população foi confinada em um local, cegueira. Todo mundo ficou cego nessa parte. Essas pessoas, elas começam a se auto-administrar e também uns em relação aos outros. Nesse processo onde todos são cegos, começa a haver uma espécie de dominação, de violência, de agressividade. O filme, ele é dantesco. Há algumas cenas fortes, grotescas, terrível. Mas na história, no experimento, no filme, no livro, há uma pessoa que enxerga. Ela vê. Ela é casada com um oftalmologista, que também foi contagiado pela cegueira. E ela vê, ela está ali, se fingindo de cega, para se manter perto do seu marido. Como ela é a única que vê, ela não luta pela sua própria sobrevivência. Ela busca, de forma abnegada, criar condições para que todos possam viver em paz, embora seja muito difícil. Muito difícil. Eu não vou dar spoiler, assista o filme, leia o livro. Mas eu penso que o cristão é como essa mulher,
que vivem uma sociedade violenta, mas consegue ter a luz do Evangelho de Cristo. Que vivem uma sociedade violenta, mas consegue responder de forma amorosa, a ponto de não odiar os seus inimigos, a ponto de não resistir ao perverso, a ponto de seguir aquilo que Jesus pregou no Sermão do Monte. Eu penso que o cristão é essa mulher, ponderada, equilibrada, que não se envolve em brigas desnecessárias e não se deixa aprisionar por divergências, sejam elas de todas as áreas da sociedade. O cristão é essa pessoa que entendeu o Sermão do Monte, que deseja romper com o legado de Caim, que estabelece a ética de Cristo. O pecado saiu do coração de um empresário e matou um gari, porque o caminhão de lixo estava tampando o espaço dele. O pecado saiu de um coração de um fisiculturista que deu 61 socos na namorada enquanto ele estava no elevador. O pecado saiu de 87 mil homens o ano passado, que estuprou 87 mil mulheres. Então, Deus está dizendo que o pecado é esse animal à espreita, querendo sair, atacar. E a porta do nosso coração é essa transição entre quem nós somos e o que fazemos, entre a nossa condição e as nossas ações, de tal forma que o pecado está o tempo todo querendo sair para infectar as nossas ações. A humanidade, a sociedade brasileira não precisa de reabilitação, mas de recriação. A sociedade brasileira não precisa de mudança, precisa de transformação. E o único que pode fazer isso não é este ou aquele, esta ou aquela. É Cristo. Somente Cristo pode trazer solução para essa sociedade. Porque Ele quer mudar o que somos, para então mudar o que fazemos. Pecado é o que somos, infecta o que fazemos. Ele quer começar pelo que somos, para então mudar o que nós fazemos. Pecado, raiva, pecado e porta. A última, domínio. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Quando a gente lê esse texto aqui, parece que Deus está colocando muita responsabilidade sobre o deprimido. Você está deprimido? Então você precisa fazer isso, isso e aquilo. Veja, gente, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Eu estou falando de depressão nessa condição pontual, ok? O ponto aqui é que essa depressão de Caim, ela foi desenvolvida, ela foi criada a partir de uma frustração que foi transformada em raiva, e esse sentimento depressivo que ele carregava era muito pontual de acordo com uma situação. Eu sei que na condição em que nós vivemos, há algumas pessoas que nascem com uma predisposição para isso. A gente viu isso na semana passada. Mudanças epigenéticas de pessoas que viveram um trauma são passadas à geração seguinte, de tal maneira que essas pessoas têm uma tendência maior a desenvolver TAG e a desenvolver depressão. Esse é o ponto aqui. O que eu estou tratando nesse momento aqui é exatamente essa depressão de forma pontual. Eu já tive depressão. 2019, 2020, mas foi pontual, ok, resolveu, está tudo certo. E Deus está tratando aqui desse ponto, dessa depressão de forma pontual, ok? E parece que Ele está exigindo que Caim siga uma receita. Você quer se ver livre da depressão? Ore mais, vá mais à igreja, leia mais a Bíblia. Será que é exatamente isso que o texto está dizendo? Será que Deus está colocando sobre Caim todo esse peso para que ele lide com a sua depressão?
O ponto aqui é o verbo dominar. O verbo dominar aqui está no tempo imperfeito. Isso quer dizer no hebraico que é uma ação inacabada. É algo não concluído, imperfeito, ok? A melhor expressão aqui seria tu dominarás. Faz uma referência ao futuro. Então, primeiro, Deus está abrindo para Caim uma força, um poder que talvez ele não reconhecia ainda, a sua vontade. Abrindo para Caim algo que ele tinha consigo que talvez ele não soubesse ainda, livre-arbítrio. Nós estamos no começo da história da humanidade. Ele não sabe nem o que é pecado, nem o que é livre-arbítrio. E Deus está se aproximando dele para mostrar a ele como que ele funciona. Caim, eu conheço você, eu formei você, eu estruturei você, eu sei como você é formado. Eu sei quais são as suas habilidades, eu sei quais são a força que você tem, qual é a fraqueza que você tem. Então ele está dizendo, tu o dominarás. O pecado está à sua espera, ele será contra você, mas é necessário que você o domine, ou seja, tu o dominarás. Eu vou explicar, ficar mais claro, com os 10 mandamentos. 10 mandamentos, as expressões ali, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, todas elas estão no futuro, neste imperfeito, uma ação não completa, não concluída. Ou seja, quando aparecer diante de você a oportunidade de roubar, você não vai roubar, porque eu confio no seu livre-arbítrio. Deus está dando a Caim a possibilidade de escolher o caminho. Ele não está dizendo o que Caim deve fazer, mas o que Caim é capaz de fazer. Quando aparecer diante de você a oportunidade de adulterar, não adultere. Há uma escolha aqui, e Deus muito respeitoso com a vontade de Caim, mas ao mesmo tempo, incentivando Caim a tomar aquela decisão, está dizendo, tu o dominarás. Mais do que uma obrigação, Deus está dando uma motivação. É o que o texto diz. A maior lição de terapia divina que nós encontramos nesse texto é essa: sua felicidade, seu bem-estar, seu contentamento dependem de você. Mas há um parêntese aqui. Você há de convir comigo que a depressão de Caim não é a mesma que a nossa, ok? E você há de convir comigo que o primeiro ser humano a nascer tinha um organismo, uma mente, um coração, um corpo melhor do que o nosso, de tal forma que o nosso livre-arbítrio está comprometido, enfraquecido. Nesse sentido, é necessário uma força. E que força é essa? Eu mencionei que o pecado está onde? Do lado de dentro, querendo atacar. Mas há uma outra pessoa que está do lado de fora. Primeiro ensino sobre pecado é este: o pecado está do lado de dentro, querendo atacar quem está do lado de fora. E a última mensagem para a última igreja é esta: eis que estou à porta e bato. Ele está onde? Dentro ou fora? Fora. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas Senhor, meu pecado é maior, o Senhor não pode entrar aqui. Posso e eu quero entrar. Mas Senhor, a minha condição não permite. Tem um pecado querendo atacar, e eu acho que eu vou inclusive ofender o Senhor, mas eu quero entrar. E das duas uma: ou ele vai entrar, sentar e jantar sozinho, ou ele vai entrar, nos ajudar a enfrentar esse pecado para jantar conosco. Ele nos salvou da condenação do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. O pecado está dentro, Jesus está fora, querendo entrar e nos ajudar a lidar com o nosso pecado, desse livre-arbítrio enfraquecido que nós estamos enfrentando. Há uma história real
de dois mágicos, Roy e Siegfried. Siegfried e Roy. Eles se conheceram num navio, trabalhavam no navio e começaram a fazer mágicas neste navio. Com o tempo, eles consideraram que precisavam aprimorar a sua mágica. Trouxeram uma chita. Fizeram as mágicas, ilusões, e todo mundo ficava em êxtase. Eles começaram a fazer alguns shows, assinaram alguns contratos, até que finalmente foram descobertos pelo dono de um hotel em Las Vegas, que chamou-os para uma apresentação. Eles fizeram, gostaram tanto que repetiram essa apresentação outras vezes. O dono deste hotel fez um contrato de alguns anos com eles. Eles começaram a apresentar as suas mágicas e tornaram-se milionários, cassinos e toda aquela coisa toda. Construíram uma grande mansão que abrigava mais de 16 felinos, grandes felinos, tigres, leões, leopardos, chita, pantera e outros tantos. O tempo passou, eles ficaram cada vez mais peritos nessas apresentações. Eles compravam esses felinos pequenos, dormiam com eles, conviviam com eles e usavam nas apresentações. Um dia depois do Roy completar 60 anos, ele levou o tigre para o palco, como de costume. Em dado momento, o tigre abocanhou o pescoço do Roy. A plateia ficou em êxtase, alguns saíram, outros ficaram, mas um rastro de sangue permanecia ali no palco, no auditório, e o tigre arrastou o Roy para o canto. Os produtores pegaram o extintor de incêndio, afastaram o tigre, pegaram o Roy, e o Roy conseguiu dizer uma frase: não machuquem o tigre, não machuquem o tigre. Ele sobreviveu, mas perdeu parte dos movimentos, parte da fala, passou vários meses em fisioterapia, e quando finalmente ele estava, entre aspas, restabelecido, ele deu uma entrevista, se não me engano, para a BBC. Na entrevista ele disse: naquele dia eu estava tendo um derrame. O tigre percebeu que alguma coisa errada estava acontecendo comigo, e ele fez o que ele faz com seus filhotes: pegou pelo pescoço. Acontece que o pescoço de um ser humano é mais fino que a pele de um tigre, mas ele completou dizendo: ele não estava me atacando, ele estava me resgatando, me salvando. O pecado é como um animal selvagem, esse tigre que está à porta do coração querendo atacar outras pessoas. E a gente tem que gerenciar isso, sermos mais pacientes, sermos menos agressivos. A gente tem que gerenciar essas relações que acontecem no trânsito, na igreja, em casa, na faculdade. A gente vai tendo que gerenciar, vai tendo que frutificar. Mas Jesus se fez pecado por nós. Jesus se fez pecado por nós e tornou-se o leão da tribo de Judá. O José Saramago escreve um outro livro, Caim. O nome do livro é Caim, o último livro que ele escreveu, se não me engano. Morreu em 2010, escreveu em 2009. E no livro, ele conta que o Caim, de forma irônica, perpassa por Abraão, Sodoma e Gomorra, Noé e a arca, e fala assim: mas peraí, Deus, você é violento. Você acha que eu sou violento? O Senhor que é violento. Olha o que o Senhor fez com Abraão, olha o que o Senhor fez com Sodoma e Gomorra, olha o que o Senhor fez com Noé, olha o que o Senhor fez com a humanidade. O Senhor é violento. Mas Jesus, como leão da tribo de Judá, quando permite que sangremos, não é para nos atacar, mas para nos resgatar. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, não era para atacá-lo, para feri-lo, para apontar, para julgar. Era para resgatá-lo de uma disposição do coração que o fazia adoecer em torno do relacionamento com o seu irmão. Quando Deus permite que sangremos, não é para nos atacar, é para nos salvar e nos resgatar.
E eu não termino hoje, tá? Semana que vem eu vou ter que continuar isso aqui, porque não deu tempo de escrever tudo. E o tempo já se esgotou. Mas eu termino com esta ideia da raiva e do medo. Porque Gênesis 3 e 4 nomeiam as duas emoções. Nós temos outras envolvidas aqui, mas as únicas emoções que são nomeadas é medo e raiva. O medo, Adão: ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. O pai. Adão, o pai. A raiva é nomeada, Gênesis 4, Caim, o filho. Tanto medo, ouçam, tanto medo quanto a raiva são processadas no mesmo lugar, na amígdala cerebral. O medo, Adão viveu no jardim. E a raiva, Caim viveu no campo. Foi no campo que Caim matou seu irmão. Jesus, no jardim do Getsêmani, experimentou o medo de Adão. Pai, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Algumas horas depois, Jesus foi para o campo. No hebraico, o jardim é um lugar fechado, protegido. O campo é um lugar aberto, vulnerável. E lá no campo, Jesus enfrentou a raiva dos muitos Caíns que estavam ali. E na cruz, Jesus acolheu os nossos medos e enfrentou as nossas raivas e produziu paz, reconciliação. Ele acolheu os nossos medos e enfrentou as nossas raivas, ressignificou tudo isso e produziu com isso paz. Essas são as verdades sobre nós. Essas são as verdades sobre Deus. Na semana que vem, a gente vai descobrir se aquele que fez terapia com o maior terapeuta da história, aquele que fez a melhor sessão de terapia da história, o que ele fez com tudo isso. Na semana que vem, a gente continua. Primeiro você me amou, beleza você viu em mim. Se você souber, cante. E disse que eu tenho valor e que eu lhe faço sorrir. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. No escuro do meu coração, você uma luz fez brilhar, cantou sobre mim uma canção, verdades que não vão mudar. Você pode cantar? Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade
sincero o amor que existe em mim. O amor que existe em mim. Cante mais uma vez. Você viu quando tive medo, encontrou verdade em mim, o engano que vivi chamou de belo. Quem era fraco achou sincero o amor que existe. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos olha de forma diferente. Obrigado porque o Senhor nos acolhe de uma forma que ninguém nessa terra conseguiu fazer. A gente tem os nossos relacionamentos e está tentando gerenciá-los, mas muitas vezes os nossos traumas, sentimentos e emoções acabam atrapalhando. As nossas frustrações, a necessidade de controle, necessidade de ser visto, lembrado, reconhecido, elogiado, criam barreiras, rupturas que a gente não consegue lidar. Mas obrigado por ser esse Deus compassivo, não esse Deus que nos obriga a algumas coisas, mas que reafirma, no sentido de nos fazer reconhecer que o Senhor nos dotou de coisas que muitas vezes nós não entendemos, não aplicamos, mas hoje na história de Caim a gente tem percebido que ele era humano como nós. Muito dele ainda ressoa em nossos corações, nas nossas ações. Mas lhe pedimos, primeiro agradecemos porque o Senhor nos trata também de forma humana, mas lhe pedimos também que mais uma vez transtorne a nossa mente, transforma o nosso coração, para que possamos ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Assim oramos, em nome dele, amém.